A tragédia e o mistério do edifício Joelma. Feche os olhos e respire fundo. Imagine-se em uma manhã comum, com o sol nascendo entre os prédios de São Paulo, no distante dia 1º de fevereiro de 1974. A cidade, como de costume, fervilhava com o movimento de trabalhadores, carros e o vai e vem do cotidiano urbano. No coração do centro financeiro, o edifício Joelma se erguia imponente, com seus 25 andares. No seu interior, centenas de pessoas começavam mais um dia de trabalho, sem saber que esse seria o último dia de suas vidas. Pouco antes das 9 horas da manhã, um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar deu início a uma sequência de eventos que mudaria para sempre a história daquele prédio. Uma faísca, um pequeno fogo, e logo, as chamas começaram a consumir tudo ao seu redor. O Joelma, com sua estrutura revestida por materiais altamente inflamáveis, rapidamente se tornou uma fornalha mortal. À medida que o incêndio avançava, o caos tomou conta. As escadas de emergência foram rapidamente bloqueadas pelo fogo, e o calor insuportável começou a derreter tudo no caminho. Para os que estavam nos andares superiores, restava apenas o desespero. Janelas trancadas, portas de emergência fechadas e o fogo subindo cada vez mais rápido, como se fosse uma fera devorando o edifício por dentro. De fora, as sirenes dos bombeiros soavam e a população observava incrédula. Testemunhas relataram cenas de horror, com pessoas tentando fugir pelas janelas, penduradas a dezenas de metros de altura, tentando escapar da fumaça densa e do calor sufocante. Mas não havia para onde correr. Alguns se jogaram do prédio, preferindo enfrentar a morte em uma queda livre do que ser consumidos pelas chamas. Outros, presos dentro do edifício, buscavam refúgio nos andares superiores, onde acreditavam que os resgatadores poderiam chegar a tempo. Porém, o resgate era difícil. Os helicópteros que tentavam salvar os sobreviventes não conseguiam pousar devido à fumaça espessa e ao calor extremo que se irradiava do prédio. As chamas eram tão intensas que nem mesmo os equipamentos mais modernos da época conseguiam controlá-las. A temperatura interna chegou a níveis impossíveis de suportar, enquanto o tempo parecia parar para aqueles que ainda lutavam por suas vidas. No fim, a tragédia levou 187 pessoas, e o que restou foi apenas um esqueleto queimado, carbonizado, de um edifício que antes era símbolo de progresso. No entanto, a história do Joelma não termina com o fim do incêndio. Após a tragédia, o edifício rapidamente se tornou alvo de lendas e histórias sobrenaturais. Entre as mais conhecidas está o mistério das 13 almas, um grupo de pessoas que tentou escapar do fogo, mas que acabou falecendo em um elevador. Seus corpos foram encontrados carbonizados, juntos, como se tivessem tentado se proteger uns aos outros. As investigações revelaram que essas pessoas não puderam ser identificadas, pois seus corpos estavam irreconhecíveis e, em um gesto de piedade, foram enterrados lado a lado em um cemitério local, sob o mesmo túmulo. Muitos acreditam que suas almas nunca encontraram descanso e que ainda vagam pelo prédio e arredores. Outros relatos falam de sons inexplicáveis vindos dos andares vazios, passos que ecoam em corredores desertos e sombras que se movem nas janelas, mesmo anos após o prédio ter sido reformado e renomeado. Funcionários que trabalham no local juram ter visto figuras misteriosas, ouvindo sussurros e gritos abafados em meio ao silêncio da noite. Dizem que se você andar pelo edifício nas primeiras horas da madrugada, pode sentir uma estranha presença, como se o ar ao seu redor ficasse mais pesado, carregado de uma energia invisível e perturbadora. Curiosamente, antes mesmo da construção do Joelma, a área onde o prédio foi erguido já carregava uma história sombria. No final da década de 40, um crime macabro havia ocorrido ali, quando um professor assassinou sua mãe e 2 irmãs, enterrando seus corpos no terreno. Esse crime, que ficou conhecido como o Crime do Poço, alimentou ainda mais as especulações de que o local estaria amaldiçoado. Anos após o incêndio, o Joelma foi rebatizado e muitas tentativas foram feitas para apagar as marcas do passado. Mas há algo nesse edifício que nunca poderá ser apagado. As memórias e as histórias permanecem vivas, seja nos relatos documentados, seja nas lendas contadas à meia luz. Então, agora que você ouviu essa história, feche os olhos e imagine-se nos corredores do Joelma. O silêncio toma conta, mas de repente, um som distante. Seria apenas o vento ou o eco de algo que ficou preso no tempo? As almas daqueles que pereceram ainda vagam por lá, em busca de respostas, em busca de paz.
Quem sabe, na próxima vez que você passar por lá, sinta o frio inexplicável de uma presença que não pertence mais a este mundo. Boa noite. E cuidado com o que você ouve enquanto dorme.